Oi, meus amigos, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. A nossa conversa de hoje vai ser muito além de gastronomia. Vamos falar de vida, carreira, saúde, nutrição e tudo isso enquanto a gente prepara uma receita que fazia a alegria do nosso convidado na infância. Preparados? O nosso convidado de hoje praticamente nasceu na cozinha. Desde os 11 anos já sabia fazer uma paella maravilhosa. Chefe de cozinha, integrante de um dos maiores programas de rádio voltados para o futebol. Claro, e um santista roxo. Fábio Benedetti. Obrigada, Oi, seja tudo bem-vindo. Tudo bem. Prazer imenso Obrigado, receber você aqui prazer é hoje, meu, viu? Obrigado. Fábio, hoje nós vamos fazer uma receita sua de infância, mas antes de a gente começar a falar do preparo, da receita, eu queria que você falasse para mim um pouquinho da sua infância. Como foi viver com a sua família numa vila, para falar para o pessoal de casa? Então, na verdade, sim, a minha infância foi maravilhosa, sou neto de italiano. Então, assim, meu avô, por parte de pai italiano, veio da Itália, construiu realmente onde ele morava a casa para os dois filhos, então acabou virando uma vila realmente, né? Então todo mundo morava junto no mesmo quintal. Entendi. Então foi aquela infância maravilhosa de um italiano, entre aspas, básico, que era brincar e comer. Então eu sempre gostei dessas duas partes. Literalmente, muito, como assim. os italianos gostam de dizer, comer. Exatamente, assim, aquela infância que você tem muita comida no prato, acaba Fartura. a sua avó te força um pouquinho Come mais. Exatamente, Tá parece que comendo você não pouco. gostou, exatamente, sempre teve. E depois a gente dá uma engordadinha básica, né, acontece. Claro. Mas sempre foi assim, a minha vida, eu lembro perfeitamente da infância, do cheiro do quintal. Minha avó cozinhava muito, então assim, eu sempre admirei ver ela cozinhando. Ela fazia porque ela gostava, Ela que era a cozinheira da família. Então os almoços de domingo sempre eram na casa dela, sempre. Que legal. Eu consigo contar raros almoços de domingo na minha infância que eu não almocei na casa da minha avó. Ó, que legal. Então assim, sempre foi a família toda junto. Então, tipo assim, almoçando. domingo vamos pra casa da avó, Sim, almoço. Exatamente, eu subia direto lá. Que legal. A casa dela era mais em cima, então assim... tinha Tudo uma na escala- mesma vilazinha Sim, que tudo seu no pai mesmo construiu. terreno, exatamente, meu avô. Seu avô. Meu avô construiu, exatamente. E ela sempre fazia comida, ninguém ajudava, nada, ela fazia questão. Só que durante a semana ela já fazia as preparações, então assim, Já ia molho de começando. tomate, você já sabia que é fantástico. Ela eu era imagino. uma cozinheira assim. Como era o nome impecável. dela? Maria Eugênia. Maria Eugênia. Sim. E me fala um momento especial do Benedetti, Fábio Benedetti, com a avó Maria Eugênia. Uma coisa assim que marcou na sua vida. Assim, eu até. Minha avó, eu tinha uma relação muito especial com ela, muito. Então, assim, toda a família subia no domingo para almoçar com ela. Só que eu sempre subia antes e era o último a ir embora. Eu ficava o dia inteiro com ela, porque meu avô faleceu mais cedo e tal. E ela sempre fez questão de cozinhar pra gente. Então, a minha avó, putz, não consigo nem falar dela, porque... E eu passava o dia com ela. E eu só ia embora, né, quando ela levantava para ir pro quarto, eu descia, porque era no mesmo quintal, né? Lógico. Então assim, eu também dormia Tipo lá assim, era à a sua tarde, casa também exatamente, lá, eu ficava tudo. lá. Só que eu lembro dessa relação que a gente tinha, a gente passava o domingo juntos sempre. Então, assim, essa é a maior lembrança que eu tenho dela, claro. Várias. Minha avó, lógico, mas assim, dos domingos, para mim, sempre foram especiais por conta disso. Que bacana esses momentos, né? Gente, vamos dar uma olhadinha como que o Fábio era pequenininho? Bom, Fábio, fala um pouquinho qual vai ser a receita de infância que você vai preparar hoje aqui pra gente. Bom, eu pensei assim, a minha avó, ela era conhecedora, apesar de nunca ter estudado, de várias receitas. Ela aprendeu com a sogra dela, que também era italiana. Mas a receita que eu vou preparar aqui é uma receita que é muito especial, porque é uma receita que a gente fazia sempre em datas comemorativas, que é um capelete em brodo. A massa é muito simples, né? Então a gente tem três componentes na receita. A massa é muito simples. A massa ela leva farinha de trigo
e ovo, somente, tá? É uma massa muito simples, não leva nem sal, não precisa você adicionar sal, porque o segredo do sabor tá no recheio, tá? Então você tem 3 ingredientes. A massa é composta de farinha de trigo e ovos. Só isso? Só e faz isso. a massinha? A massinha. Aí você vai ter o recheio é mais complexo, que você vai usar 2 tipos de carne. Então a gente usa aqui a 100, que é a carne bovina, e o pernil suíno, né? Isso a gente vai cozinhar na panela de pressão com os temperos. Então, tempero você tem folha de louro, você tem canela em pau, você tem o cravo da Índia, cebola e alho. Depois que você fizer toda a carne na panela de pressão, a gente vai adicionar na hora de processar, de moer essa carne para entrar no recheio do capelete. Você vai ter mortadela e um pouquinho de noz moscada. Então, que delícia! Esse recheio é realmente bastante especial. E aí a gente vai cozinhar depois que tiver já montado os capeletes num caldo de galinha, que tá aqui, né, pra vocês verem. Ele é translúcido, ele é aquele caldo bem... Só que ele é com galinha, então você cozinha uma galinha com um monte de especiarias, com temperos, depois retira, coa e você usa só o caldo para cozinhar o capelete. Muito bem especial, a receita é... maravilhosa. Pode ser que você não goste, mas pra mim ela não tem um gosto como não incrível, gostar, é verdade. não tem como, me dá mais de você e da sua avó. Vamos ver o que os nossos especialistas têm para dizer? O nosso bate-papo de hoje é com a especialista Vitória Falcão, ela é nutricionista e ela vai falar sobre os ingredientes da receita do Fábio Benedetti. Vitória, muito obrigada por você estar aqui. E me conta um pouquinho das suas dicas com os ingredientes dessa receita. Na receita do Fábio, o capelete em brodo, ele usou 2 partes proteicas que eu achei muito bacana e que eu acho que vale a pena a gente comentar. O caldo ele é feito com base de frango. Toda vez que a gente faz a imersão do frango com algumas especiarias, a gente consegue ter muito mais colágeno, abstrair esse colágeno dentro do caldo. Não necessariamente o frango será consumido dentro da receita, mas no caldo sim. E esse caldo, além do colágeno, ele tem 2 substâncias muito bacanas que são a glucosamina e condroitina. Eles são muito importantes para a parte de cartilagem. Outra proteína que ele usou é no recheio, pernil de porco, que muitas pessoas acabam temendo e tendo muito medo da proteína proveniente do porco. Porque antigamente tinha a questão da cisticercose, de muitas doenças. Só que hoje em dia, os porcos eles são alimentados ou com rações controladas ou até mesmo com alimentos muito naturais. Muito obrigada pela sua participação. Espero contar com você nos próximos episódios. Sem dúvida. Depois de todas essas dicas maravilhosas, vamos para o preparo da receita com o Fábio Benedetti? Bom, agora vamos preparar essa receita, né? Vamos. Então é o seguinte, como te falei, são 3 etapas. A primeira coisa que você vai fazer é a massa. Porque depois que você fizer a massa, deixar ela descansando, você vai começar a preparar o recheio, deixar na panela de pressão. Então vamos começar com a massa. Tá? Então a massa, como eu te falei, é muito simples. Então ela vai levar farinha de trigo. Então você faz aqui. E aí você vai colocar os ovos direto aqui para poder misturar. Então, ó. Vamos lá, um ovo. Quer pôr aqui? 2 ovos. 3 ovos. E você chegou a ver a sua avó fazendo ela assim, do lado dela, Sim, preparando? Isso eu adorava. Aliás, assim, Você ficava do lado o tempo nunca todo efetivamente metia a mão na massa, não? assim, porque Ela não deixava. Não, ela deixava, mas eu ficava mais admirando do que querendo participar. Participando E ela daquele... fazia de um jeito tão natural que assim, não tinha medida. Pouquíssimas receitas ela usava. Os antigos não tem essa coisa de anotado medida, ingrediente né? e tal. Mas assim, por exemplo, isso que eu tô fazendo, jamais ela faria com fouet, jamais. É sempre com a mão e tal. Mão, né? Então assim, eu só tô dando uma mexida inicial aqui, mas aí a gente vai colocar a mão mesmo. Mão na massa, literalmente. Que é melhor mesmo, tá? Então, a massa, você viu, ela já tá pegando uma forma aqui só de você colocar a farinha com os ovos. Então, ó, só soltar um pouquinho aqui, não perder muito. E aí vamos meter a dá mão. Cremosidade mesmo, dá Total. liga, né? Você vai sentir. Na verdade é o seguinte, a receita tem uma medida básica, mas assim, às vezes os ovos têm tamanhos diferentes. Então assim, você tem que ir sentindo no momento se você tem que colocar um pouquinho mais de ovo, um pouquinho de farinha. Isso quem vai te dar é só a experiência mesmo de fazer, não tem jeito, né? A receita você vai seguir para você ter um norte, mas a experiência de fazer é que vai te ajudar a fazer as correções e como que a massa tem que estar. Então, ó, você vê aqui. Agora o ideal é a gente colocar na bancada para conseguir bater melhor. Sem fazer tanta bagunça, mas já fazendo.
O bom é que essa mesa você pode fazer tudo. Essa mesa aqui é demais. Então, ó. Então, onde você estiver grudando, você joga um pouquinho mais de farinha, que ela vai ajudar só o... Mas, ó. Então, basicamente é isso, tá? E quanto tempo tem que ficar descansando a massa? Então, a massa, minha avó sempre falava pra mim o seguinte, ela faz a massa, o tempo da gente... Você deixa ela coberta pra ela ficar hidratada e tal, mas o tempo de você picar as carnes, colocar a carne na panela de pressão, dar aquela fritada inicial na carne, é o tempo dela descansar. Então é uma receita que você faz a primeira etapa, e vai pra outra, a hora que você termina a outra, você já volta tá pra pronto essa. Pra abrir. Exatamente. Essa receita é uma receita memorável da sua avó. Sim. Você disse que a sua mãe cozinha também muito bem. Muito bem. E uma receita memorável da sua mãe? Impossível não te perguntar isso, né? Não, ela deve ter alguma receita. Não, minha mãe tem várias. Uma coisa que ela aprendeu com a minha avó, mas que ela evoluiu e aprimorou da minha avó e que eu peço sempre pra ela, que inclusive eu sou um dos poucos da família que gosta, é a dobradinha. Ai, que delícia. Então é a receita dela. A minha avó passou pra ela, mas ela conseguiu superar a minha avó, exatamente. Que então legal. Assim, dobradinha é bom porque eu peço pra ela fazer e ninguém come. Então só eu que como, aí fica melhor ainda. Então a dobradinha da minha mãe também é uma receita que me dá bastante lembrança. Que bacana. Tá, então a massa tá pronta. Tá pronta. A gente pode voltar ela pra cá. Bom, agora a massa tá descansando. Sim. E agora o que você vai fazer? Agora a gente tem que ir pro recheio, que é o grande astro do capelete. Então assim, o recheio, vou explicar basicamente e a gente vai fazendo. Então assim, o recheio a gente vai ter que usar uma panela de pressão, tá? Então assim, inicialmente você vai jogar só as carnes com um pouquinho de óleo. Não muito, porque a gente quer que a carne ela não solte tanta água, então a gente quer que ela frite. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar a carne de porco e a carne de boi, deixar ela pegar aqui na panela, cozinhar bem. Tá vendo que ela já tá fazendo barulhinho. Então primeiro só boa essa panela, né? Já tá no barulhinho. Já aqueceu super rápido. Então, a primeira coisa, você vai jogar só as carnes, tá? Deixar ela pegar um pouquinho. Não precisa deixar muito, mas o ideal é você dar aquela selada inicial nela, tá? E aí, quais são os ingredientes que vão entrar na panela junto com a pressão? Então é o seguinte, você vai deixar a mortadela para o final e a noz moscada para o final. Aqui você vai ter carne, os dois tipos de carne, cebola, alho, canela em pau, louro e cravo da Índia. São os ingredientes que vai fazer. Vou te dar o processo que vai acontecer. Então, a gente colocou as carnes aqui, você já vai jogar um pouquinho de sal, é claro. Você vai colocar a cebola e o alho junto com o louro, com a canela e com o cravo. Vai deixar ela pegar um pouquinho, vai jogar um pouquinho de água e aí vai fechar e deixar ela pegar na pressão mais ou menos 20 a 25 minutos. Entendi. Depois de 20 a 25 minutos, você vai tirar a pressão, vai abrir, vai estar praticamente seco e quase esfarelando. Então, se precisar cozinhar um pouquinho mais, você tem que deixar ela porque a gente vai triturar, então você tem que deixar ela mais mole possível. Então, aqui ela já está fritando a carne, tá vendo? Aqui, como essa panela aqui, ela vai dar uma pressão super rápido. Então, ó, aqui eu já joguei todos os ingredientes. Eu vou jogar um pouquinho de água, até cobrir isso daqui, tá? Essa água que já estava quente. Então, a gente vem aqui, ó. Então a gente vai jogar água mais ou menos até cobrir a carne, tá bem? E aí a gente vai colocar na pressão. Tá. Então a gente vai vir tampar a panela. E aí você esquece. Na verdade você esquece porque ela vai cozinhar aí 20 a 25 minutos. Então eu já programei aqui 20 a 25 minutos e ela vai ficar cozinhando. Mas o tempo médio é isso aí, 20 a 25 minutos. Ela vai estar bem mole, quase esfarelando, para você poder continuar moendo junto com a mortadela e depois ralar a noz moscada em cima. Bom, já deixamos a panela ali, né, Fábio? Agora é hora de abrir a massa. Exatamente. Então, assim, vamos pegar a massa aqui, já deixamos descansando, tempo de preparar o início da receita do recheio. Então, ó, a massa tá aqui. Vamos colocar ela aqui primeiro. Que aí, o que eu vou fazer? Qual que é o segredo agora? Agora a gente vai dividir ela nos pedaços e vai começar a passar ela no cilindro. Porque você tem que deixar ela lisa para você poder cortar a massa no formato do capelete, tá? Então, ó, primeira coisa, vou jogar um pouquinho aqui também. Você vai passar ela aqui nesse cilindro. É muito legal, né? É muito legal. Minha avó tinha um cilindro desse, minha mãe herdou até hoje, antigo, funciona perfeitamente. E aqui, ó,
Claro que a gente tem tudo isso aqui de massa. A receita, ela rende bastante. Agora que eu vou mostrar pra você, como é que você dobra o capelete. Tá. Na verdade, a gente não vai dobrar ainda porque a gente vai pegar o recheio que tá finalizando pronto. ainda o Mas, por recheio. exemplo, hoje a gente tem o facilitador, que são esses aros para você cortar, né? Então, o capelete você corta em formato quadrado e depois você vai dobrar. Então, ó, isso aqui é o capelete. Já ficou. Né? Isso aqui é o quadradinho que vai virar um capelete, tá? Então, você tem a facilidade de cortar com isso daqui e você pode brincar com diversos tamanhos, tá? Então, assim, a massa basicamente é isso, tá? A gente pode vou terminar de fazer um pouquinho mais, mas é você ir afinando ela. Ela não usava realmente rolo nem nada, ela usava o cilindro para deixar ela bem homogênea. E aí, no momento que você tem essa espessura, é o momento certo. Não deixe, o ideal é você deixar o mais fino possível, sem que ele estoure na hora que você for cozinhar ele no caldo. Agora o próximo passo? O próximo passo é a gente pegar a carne que ficou na panela de pressão, processar ela junto com a mortadela, um pouquinho de noz moscada e queijo ralado, deixar esfriar para ir poder rechear. Recheio. Exatamente. Bom, agora o que nós vamos fazer? Bom, então, recheio pronto, moído, já com a mortadela, noz moscada, massa aberta, cortada, agora a gente vai montar. Então, vou te ensinar a montagem, ela é bem simples. Você vai pegar um quadradinho do capelete, ó, eu deixei muito tempo aqui na bancada, ele acaba grudando, tá? Ó, então, ó, quadradinho do capelete, você vai colocar o recheio no centro e vai fechar um triângulo aqui. Pouquinho, né? É, bem pouquinho, porque a gente tá fazendo bem pequenininho. Isso aqui. Tem até bastante, pode até tirar um pouquinho. Isso. Ó. Aí você fechou o triângulo. Faça um triângulo. Você fecha uma ponta com a outra. Isso. Isso. E você aperta assim na pontinha da massa, onde não tem recheio, para ela grudar. Isso. Tá. Então, ó, triângulo para baixo, você vai, com os 2 dedinhos, você vai prender essa pontinha do capelete. Entendi. Vendo? Então ele vai ficar no formatinho do capelete que a gente conhece. Então, ó, a gente já fez alguns, você caprichou. Você tem uns bonitos. Tem uns bonitinhos aqui que eu tenho certeza que foi você que fez. Ah, tá. A gente joga um pouquinho de farinha e nesse ponto aqui que dá pra congelar. Então, assim, você pode fazer alguns dias antes E congelar. e aí é hora de ir pro fogo, vai pro brodo, o caldo já tá aqui quente. Então, basicamente, depois que ele ficou assim, bonitinho, congelado ou não, o próximo passo é cozinhar direto no brodo que você vai comer. Bom, agora é só colocar ali no caldo do embrodo e provar. Gente, que lindo esse capelete em brodo. Vamos provar? Vamos. Vai lá. Não sei se vou chegar aos pés da minha avó, mas vou tentar. Muito bom, né? E já que a gente está recordando de uma infância tão especial para você, que é da sua avó, não tem momento melhor do que falar de solidariedade, de cuidar do próximo. Sim. Como que é o lado do Fábio solidário? Eu tento, né, na medida do possível, ajudar quem precisa, quem está ao nosso alcance, ajudar. E eu acho que a gastronomia ela tem uma função muito importante nisso, né? Nós mesmos lá no restaurante, desde o começo, a gente tem uma forma de pelo menos democratizar a gastronomia, né? A gastronomia espanhola ela sempre foi elitizada, sempre foram pratos caríssimos. E a gente tem essa ideia de democratizar a gastronomia, então a gente tem preços justos, não é uma coisa abusiva, é um prato realmente que tem custos elevados, que leva frutos do mar e tal, mas a gente tenta sempre ser o mais democrático possível para você conseguir alcançar o máximo de gente possível. E em relação à solidariedade, a quem precisa, é importantíssimo, assim. Então tudo que a gente puder fazer
né, para ajudar aqueles que tiveram menos oportunidades, a gente tem que fazer. É sempre importante, Sim, né? sim. Você sabe que o programa ele vai ajudar uma instituição de cada convidado que participa. E eu queria saber qual a instituição que você quer que seja ajudada com Bate-Bola na Cozinha. Então, tem uma instituição que eu tenho muito carinho, que eu já ajudo através de eventos beneficentes, né? Então, como a gente falou, a gastronomia pode ajudar de diversas formas. Eu ajudo, na medida do possível, fazendo alguns eventos beneficentes, arrecadando para essa instituição. Então, ela é uma instituição que chama Muretinhas. Muretinhas, gente. Acessa e ajudem. Ela é de Barueri. Para você poder participar do projeto, as crianças elas têm que ter um mínimo de frequência em sala de aula, um boletim com notas boas, tem que ter um feedback dos pais, saber que ele está se comportando em casa, está sendo responsável. No próprio projeto, se a criança não se comportar, não respeitar os colegas e tal, então assim, eles não pensam, vamos revelar jogadores de futebol. Na verdade, eles estão inserindo essas crianças num ambiente esportivo para dar a recompensa que elas querem, que é praticar um esporte que eles gostam tanto, mas através de ações. Então, eles já estão começando a ter aulas de inglês, através do nosso evento beneficente que a gente fez, eles já conseguiram levantar um fundo para começar a dar aulas de inglês para as crianças. Então, o projeto é muito legal, está começando, já é um projeto de ideia mais antigo, mas efetivamente já está começando faz pouco tempo e a gente está apoiando desde o começo. Que legal. A gente tem um parceiro aqui que está doando os alimentos, que é o Instituto Mindset, consultoria de idiomas. Muito legal. E se a instituição também precisar de um professor como voluntário, que legal. Tenho certeza que a Mindset vai se propor a ajudar a ONG também, além dos alimentos que eles estão dando. Com certeza. Eu queria te agradecer imensamente Obrigado pela participação. Foi um prazer. Você vai voltar para fazer a dobradinha. Vamos fazer, Eu amo. com certeza. Muito obrigada, Obrigado viu? a você, obrigado. Bom, amigos, nos vemos no próximo episódio do Bate-Bola na Cozinha. Meu muito obrigado aos nossos parceiros Aquíssima, Instituto Mindset Consultoria de Idiomas, a Dedicato Mobile Mármores, que nos cedeu essa cozinha lindíssima, e, claro, o nosso patrocinador Britânia. Até o próximo episódio. Tchau!